1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 26. Diz assim a palavra de Deus: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isto por dois ou, quando muito, três. E por sua vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Amém, irmãos? Até aqui. Meus amados, eu estou falando com os irmãos sobre o 15º ponto do nosso credo oficial. Eu estou falando sobre adoração. E apenas para atualizar os irmãos mais uma vez, eu falei o conceito bíblico de adoração, e apenas relembrando aos irmãos, todo e qualquer serviço que nós prestamos para Deus significa e representa uma adoração. Significa assim, o que eu estou fazendo na igreja ou fora da igreja, eu devo adorar a Deus através daquilo, tá certo? Os hinos que eu louvo, o trabalho que eu tenho, o emprego que eu tenho, a escola que eu estudo, a rua por onde eu ando, tudo quanto eu fizer deve ser um serviço a Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos fazer tudo como que para Deus. Se é para Deus, então nós estamos adorando enquanto estamos fazendo aquilo. Também o culto é um momento de adoração. A nossa reverência a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz também representa a nossa adoração. Falei para os irmãos acerca da importância da adoração pública. E eu disse aos irmãos que quando nós adoramos a Deus publicamente e em conjunto, o corpo que nós somos, nós adoramos para a comunhão, para o despertamento, para a exortação e para a edificação da igreja. Também eu disse aos irmãos que Deus, quando olha do céu para todos nós, Ele procura os verdadeiros adoradores, né, irmãos? Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Você observa que Deus olha o nosso coração e verifica se nós somos adoradores na igreja e fora da igreja, ou se nós só somos adoradores aqui dentro. É interessante esse versículo, eu quero só mostrar aos irmãos que Deus, Ele procura os que assim o adorem. Significa que importa para Deus os que assim o adorem. Os que adorem em espírito e em verdade todo o tempo. Ou seja, os que não adoram a Deus dessa maneira, Deus não está interessado neles. Interessado no que eles estão fazendo. Na vida deles, sim. Agora precisa se voltar para Deus. A palavra de Deus, às vezes, ela tem uns momentos bem duros. Como, por exemplo, a gente lê Provérbios no culto matutino, e lá diz: eu amo os que me amam. Não é forte falar isso? Deus diz: eu amo os que me amam. Não é? Os que de madrugada me buscam, me acharão. Ou seja, para você ser amado por Deus, você precisa amar Deus. Não é, irmãos? Deus mandou Jesus para morrer por nós. Agora nós precisamos confessar Jesus e andar em conformidade com a palavra dele. A adoração adoração individual é importante porque através dela nós expressamos a nossa mais profunda sinceridade a Deus. Deus olha para a gente, irmãos, e Ele vê um coração verdadeiramente transformado. Agora, quando eu falo de adoração individual e adoração coletiva, eu estou falando daquilo que nós fazemos para Deus.
Por quê? Quando eu falei que nós devemos ser um adorador individual, especificamente para Deus, significa dizer que Deus olha e Ele identifica que nós somos adoradores lá no trabalho. Não é? Nós somos adoradores em casa. Tá certo, irmãos? Em casa temos que ser adoradores. E a casa é interessante, porque houve um período, eu até dei uma palavra sobre isso também, que todos nós devemos ter um cantinho reservado em casa para oração. Não é? É importante isso. Para ler a palavra de Deus, não se lê de qualquer maneira. Você deve orar e pedir a Deus para lhe revelar o que você vai ler, revelar as verdades dele. E aí você lê a palavra de Deus com sinceridade, com reverência, e Deus vai lhe mostrar as verdades dele por meio da palavra. Agora, a adoração em casa é interessante porque, embora todos nós tenhamos um cantinho, que é o cantinho do mistério com Deus, a maioria de nós temos um canto assim, mas não é só aquele canto que deve pertencer a Jesus na nossa casa. Não pode o quarto pertencer a Jesus e a sala não pertencer. Não é? Não pode a sala pertencer e a cozinha não pertencer. Toda a nossa casa deve ser de Deus, por completo. Tem lugares inusitados. O banheiro tem que ser de Deus. Quando eu estou lá no banheiro, eu tenho que lembrar que aquele lugar pertence a Deus. E eu tenho que ter temor a Deus todas as horas. Quando eu estou no quarto, o quarto pertence a Deus. A cozinha pertence a Deus, não é, irmãos? Uma vez eu estava num lugar e na hora do rancho, eu lembro que disseram assim: ó, Marcelo, tu é crente mesmo? Eu disse: sou. Então tá bom. Aí uns dias depois, a gente fechava os olhos para fazer uma oração, aquela ruma de homem fazer uma oração. Depois da oração, quando coloquei a comida na boca, tinham metido pimenta na minha comida. Só que eu sou uns tolos, que eu gosto de pimenta. E eu comi, eu vou provar que eu sou macho, comi. Mas tinha um abençoado que estava do meu lado, ele quando provou, que viu que tinham colocado pimenta na comida dele, meteu o pau chamar palavrão. Vocês são um bando, e a mãe de vocês é isso, e a família é aquilo, e você veio não sei de onde. E as pessoas iam estar aí, ó, qualidade de crente, não é? Primeira pimenta que a gente bota no prato dele, ele se desvia, não é? Ele disse: não, na minha casa é assim, mexeu na minha comida, já viu. Eu digo: meu Deus, rapaz, você precisa aprender que a sua cozinha também é de Deus. Quando você senta à mesa para almoçar ou para qualquer outra coisa, Deus está ali com você também, sentado à mesa, né, irmão? Isso é interessante. Agora tem uma coisa, além da nossa adoração individual e coletiva, nós precisamos voltar os nossos olhos também ao nosso culto. Porque, irmãos, o nosso culto não pode ser feito de qualquer maneira. Você já observou que a Bíblia Sagrada, ela descreve tudo quanto a maneira como nós devemos fazer as coisas para Deus. A maneira como a gente glorifica a Deus está na palavra. A maneira como a gente se comporta em qualquer que seja o sentido da nossa vida, está na Bíblia Sagrada. Você observa que Deus ia destruir tudo que havia no mundo, mas ele olhou para Noé, Noé achou graça aos olhos de Deus. Aí a Bíblia Sagrada diz que Deus diz assim: Noé, pega tu, tua esposa, teus filhos, tuas noras, toda a tua família, e constrói uma arca. E ele tem um detalhezinho, conforme as medidas que eu vou determinar. Ou seja, a arca não era de qualquer maneira, tinha que ser da maneira como Deus determinou. E tudo quanto a gente vai fazer para Deus, o manual está aqui. A gente não faz de acordo com a nossa cabeça. É um dos problemas da atualidade, porque tem muita gente batendo no peito e dizendo: eu vou fazer da minha maneira. Eu vou ao culto ao dia que eu quiser ir, pronto, a vida é minha, eu vou adorar do meu jeito. Eu vou fazer da minha forma. E aí é onde mora o problema, porque da sua maneira Deus não recebe. Deus recebe da maneira dele. Tem que ser de acordo com ele, do jeito que está na palavra dele. Inclusive o culto. Uma vez eu chamei a atenção dos irmãos, porque teve um evento aqui na igreja, e quando subiram aqui em cima, que eu subi ali, tinha gente correndo por cima dos bancos da igreja.
Eu escutei um quebra-quebra ali embaixo, quando eu subi, tinha gente correndo em cima dos bancos, e era adulto, não era criança, não era adolescente, não. Eu disse, o que está acontecendo aqui? Eu falei dali da entrada. Aí disseram, não pastor, não está tendo culto. Sim, não está tendo culto, aí você acha que isso aqui se transforma em quê? Esse aqui é um lugar santo. Eu teve uma igreja que eu assumi, que a igreja estava em construção, estavam começando a construir a laje, e construir as paredes, e eu fui ser pastor dessa igreja, e uma das minhas missões era terminar de construir a igreja. Sabe o que faziam em cima da igreja? Era uma quadra de futebol, de tarde, e mais, eu vou falar uma coisa para escandalizar mais ainda, era o time dos crentes, você acredita? Era o time da bleia contra o time não sei de quê. Eu digo, não, isso não é bleia não, isso é de Satanás, meu irmão. Blasfemando a casa de Deus, não senhor, tendo culto ou não, esse lugar foi consagrado para adoração a Deus, e ele tem que ser respeitado. Aqui não pode fazer brincadeira aqui em cima, não, aqui é lugar de cultuar a Deus, não é verdade, irmão? Vocês concordam comigo? Que é lugar de cultuar a Deus. A pessoa acabou o culto, faz nos bancos aí, vai lá, Eduardo, tu é o goleiro, eu vou chutar para tu agarrar a bola de futebol. Está repreendido em nome de Jesus. Esse é um lugar santo. Os pais devem ensinar os filhos, os líderes aos liderados. Não é, irmãos? Que esse lugar é um lugar reservado para o culto a Deus. Você já viu quando Deus mandou construir o tabernáculo? A seriedade de Deus em relação ao tabernáculo? Tem um povo hoje em dia que ele diz assim, que não importa mais, né? Ô irmão, eu concordo que eu não vou para o céu sentado numa cadeira. Concordo, irmão. Em gênero, grau e número. Eu não vou para o céu sentado numa cadeira. Mas a igreja precisa olhar para algum lugar e me ver. É ou não é? Vocês precisam olhar para um lugar e me ver naquele lugar. Cadê o pastor da igreja? É aquele que senta ali. E eu deixo aquela cadeira ali, é o lugar que eu sento. Por quê? Tem lugar para os conjuntos na igreja, tem lugar para tudo na igreja. Por que não pode ter um lugar para o pastor da igreja? E a igreja tem que olhar e ter aquilo como referencial. E o lugar do pastor da igreja é bíblico. Você observa, uma vez cheguei no lugar e eu perguntei, quantos pastores tem nessa igreja? Aí alguém respondeu, 4. 4? Não, não, só tem um. Só tem um, pode ter 4 títulos. Agora Deus só constitui um como pastor da igreja, não é? É tanto que as cartas do Apocalipse foram escritas, e ao anjo da igreja, não é aos anjos não, ao anjo da igreja. Tem um que pesa mais sobre os ombros dele a responsabilidade, queira ou não queira. Tudo que a gente, estou falando isso para os irmãos verem, que tudo que a gente faz na casa de Deus tem que ter ordem. Porque o nosso culto, irmão, ele não é feito de qualquer maneira. Nós não trazemos qualquer elemento para o culto. Nós fazemos, o nosso culto segue um modelo bíblico. Você observa que nós acabamos de ler aqui. E a epígrafe desse texto diz, a necessidade de ordem no culto. E a Bíblia diz, o que vocês vão fazer? Que fareis, irmãos? Que fareis, pois, quando o assunto é culto? Quando vocês se ajuntarem, cada um de vós tenha salmo, cada um de vós tenha doutrina, né? Tenha salmo, tenha doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. E a Bíblia diz, tudo quanto é feito, deve ser feito para edificação. Você observa os elementos do culto, né? Os elementos do culto. Nós cremos que o nosso culto pentecostal, tá certo? O nosso culto pentecostal, ele segue o modelo do Novo Testamento. O nosso culto tem que ter oração. O nosso culto tem que ter louvor. O nosso culto, irmão, tem que ter leitura bíblica. O nosso culto tem que ter a exposição da palavra de Deus. É um modelo bíblico. E é importante que os irmãos entendam isso, por quê? Porque às vezes a gente vê umas inovações, não é? Por exemplo, vocês sabiam, dia 29 é a centenário da harpa cristã. Mas vocês sabiam que tem igrejas que não cantam mais o hino da harpa?
Não canta, Assembleia de Deus, que diz assim, aqui não canta ainda harpa não. Na sua canta, eu digo, na minha canta 3, no início. E tem dia que Deus toca no meu coração e eu canto o quarto. Olho para a orquestra e faço sinal para mim, tudo sem fôlego, de soprar o instrumento, vamos cantar o quarto. Pronto, ele canta 4 hino, para contrariar mesmo, e para Deus ser glorificado através disso. Porque tem lugares, irmão, é verdade, que não se faz mais leitura da Bíblia Sagrada. Eu vou falar para os irmãos entenderem, os irmãos verem o perigo que é a gente ir a esse lugar. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos as coisas para Deus, e o que nós inventamos de fazer não está em conformidade com a Bíblia, me perdoe dizer, e é duro dizer isso, mas você imagine fazer uma coisa que Deus não recebe. Lembra do culto passado? Senhor, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não falamos novas línguas, em teu nome, né? Tantas coisas não aconteceram. Jesus diz assim, apartai-vos de mim, eu nem conheço vocês. Ou seja, estava fazendo, mas Deus não estava recebendo. Já pensou, irmão, que coisa séria? Fazer uma coisa para Deus e Deus não receber? Você já viu que perigo? Porque eu falo essas coisas para chocar, para os irmãos verem como isso é sério. Eu já fui em lugares onde as luzes da igreja estavam apagadas. E só estava acesa uma luzinha no meio aqui, onde tinha uma pessoa falando. Aí eu disse assim, eu fui o único que levei a Bíblia para o culto, eu acho. Que eu olhava do lado, ninguém tinha a Bíblia. Eu com minha Bíblia zona pentecostal na mão. Até brinquei com o irmão outro dia, ele disse que não estava enxergando, também se anda com um canivetezinho, rapaz. Né? Eu com a arma, com a espada, e ele com um canivetezinho desse tamanho. Né? Cria vergonha, comprou a espada também. Acho que era um dos únicos que tinha a Bíblia, eu não vi outra pessoa com Bíblia. Depois eu perguntei, como é que eu vou ler a Bíblia aqui se a luz está apagada? Sabe o que me disseram? Mas o objetivo é esse. Como é o objetivo é as pessoas não lerem a Bíblia? Sim, é porque se ler a Bíblia tira a atenção do culto. Mas que culto é esse que não tem a leitura da palavra de Deus? É aqui, irmãos, onde está a palavra de Deus. Eu vou mandar para vocês uma fotozinha que mandaram para mim outro dia, que uma pessoa ora, aí diz assim, uma pessoa, é uma chargezinha de um crente orando, dizendo, Senhor, fala comigo. Aí saiu uma mão bem grande do céu com a Bíblia na mão. Pegue. Né? Porque você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia Sagrada. E já pensou em tirar a leitura da palavra do culto? Já pensou em tirar os louvores do culto, irmãos? Já pensou, irmãos, que o nosso culto pentecostal, porque a Bíblia diz, tem revelação. Agora você observa que antes da revelação tem os salmos e a doutrina. Antes da revelação tem a palavra. Não é, irmãos? Já pensou como é que eu quero que Deus fale comigo se eu não abro a Bíblia no culto? Como é que eu quero que Deus fale comigo se eu não participo dos louvores da igreja? Você já viu? Eu falei semana passada, quando eu estava falando de adoração individual, eu disse, irmão, tenha cuidado para você não vir para o culto e não adorar. Você vir para o culto e ficar com o braço cruzado. Eu não vou adorar. Mandou ficar de pé, eu não fico de pé. Mandou dobrar o joelho, eu não dobro o meu joelho. Mandou dar glória a Deus, eu não dou glória a Deus quando mando, eu só dou quando eu sentir. Quando a Bíblia diz que nós devemos glória a Deus. Você está entendendo como é o nosso culto? O nosso culto tem que ter oração, tem que ter louvor, tem que ter leitura da palavra de Deus, tem que ter, irmãos, pregação da palavra de Deus. O nosso culto tem que ter contribuição financeira. E tem alguns cultos que são... E tudo isso Deus está olhando. Por exemplo, eu falei para os irmãos que eu estava falando de contribuição, que uma das passagens mais chocantes da Bíblia é quando a Bíblia diz que Jesus estava olhando a maneira como as pessoas traziam oferta ao templo. Aí ele de repente atentou para a maneira como a viúva trazia oferta. E ele disse, está vendo ela? Deu mais do que eles tudinho, porque estavam dando o que sobrava. Eu imagino que era aquele povo, pega uma moeda de 50 e uma de 5 centavos. Qual que eu vou dar? Para Deus é a de 5. Não é? Era aquelas que estavam dando o que sobrava. Jesus está vendo aquela viúva? Ela deu oferta de coração, é para Deus. Para Deus é o melhor, irmão. Aleluia. Não é?
E Jesus olhando a maneira como eles, Jesus está olhando do céu, procurando quem adora em espírito e em verdade. Aí a Bíblia diz que ele procura os tais que assim faça. Não é, irmão? Jesus olha para o culto, para a gente agora, e ele está olhando para a gente, dizendo como é que está o coração daquela pessoa. Porque além, irmão, do culto, tem outra coisa que eu quero falar para os irmãos, para terminar esse ponto aqui. O nosso culto, ele tem que ser bíblico. No Antigo Testamento, os cultos tinham oração, os cultos tinham sacrifício, tinham oferta, não é? Tinham cânticos, tá certo? E louvores. O nosso culto, ele é neotestamentário. E tudo quanto nós fazemos está na Bíblia. Qualquer outro elemento que não esteja na Bíblia, não faz parte do nosso culto. Tá certo? Eu poderia citar alguns. Não é? Vocês já viram MMA Gospel? Eu já vi um culto onde pegaram o altar da igreja e transformaram no ringue. E o pastor da igreja entrou de luva de boxe junto com o segundo dirigente. E ficaram lá lutando boxe e o povo dando glória a Deus. Eu já preguei igreja que tinha o Michael Jackson Gospel. E o povo todo, os obreiros aplaudindo aquele negócio, né, irmão? Fazendo um passinho e dando um gritinho. E os obreiros dando gargalhada e eu dizendo, Jesus, eu vim pregar, eu tradicionalíssimo, assembleano, eu vou pregar o que aqui? Depois os irmãos, sabe quem é que estava ali do banco aplaudindo esse culto de vocês? Era ele mesmo, dito cujo. Ele estava dizendo, olhem que transformaram a casa de Deus, ó. Cadê o Michael Jackson na Bíblia, irmão? Que não se enquadra em louvor, em palavra, em profecia, em revelação, não se enquadra em nada disso. Cadê o MMA? Não é? Cadê o funk do bonde do inferno? Que trazem para o culto? Cadê o São João de Cristo que trazem para o culto? Cadê o coelhinho da Páscoa que trazem para o culto? Aonde se enquadram essas coisas? Cadê o Papai Noel, meu irmão? Você acredita que tem culto que na época do Natal os crentes vêm de gorro para a igreja? É verdade. Irmão, não está na Bíblia, não faz parte do nosso culto. Agora eu estou falando, irmão, que está na Bíblia. Não é? Pode ser que alguém não concorde e diga, não, eu vou fazer, porque eu quero fazer. Agora saiba que desde o momento que nós aceitamos Jesus, que já não vive mais eu, Cristo tem que viver em mim, irmãos. Tem que ser da maneira dele. Não é? É duro falar essas coisas, porque choca às vezes, mas é pro bem. Não é, irmão? Um dia vão sentir saudade, dizer, cadê? Né, irmão? Aquelas qualidades de pastor que eu tinha naquela época. Às vezes a gente não sente saudade, né? Cadê aquelas qualidades de pastor que falava a verdade? Diga, ainda tem uma, irmão, fala a verdade. Às vezes o povo não gosta dele, mas ele vai falar a verdade. É a Bíblia e acabou. Pronto, é a Bíblia. Não é, irmão? É verdade. É a palavra de Deus. Por isso que essa igreja tem poder de Deus. Porque ainda tem doutrina. Agora preste atenção. Além do nosso culto tem a oração. Não é, irmãos? A oração, vou falar uma coisa sobre oração. As irmãs tiveram uma aula muito bonita aqui sobre oração. Eu ouvi tudo ali de baixo. Sobre oração. Oração, irmão, é uma conversa sincera com Deus. A gente adora a Deus quando a gente ora. Sabe por quê? Porque quando a gente ora, a gente está falando diretamente com Deus. Tenha cuidado em algumas coisas. A oração não é uma conversa qualquer. É uma conversa sincera. Sabe por que é uma conversa sincera? Porque quando nós falamos com Deus, você já viu alguém mentir para Deus? Na oração? Você já viu alguém dizer, porque diante de Deus não se mente? Mesmo quem não conhece a Bíblia sabe que para Deus eu não posso mentir, porque Deus sabe o profundo e escondido. Conhece a gente por dentro e por fora. Por isso que a oração é uma conversa sincera que a gente tem com Deus. Não é? É um ato que tem que ser consciente. E por que eu trouxe a oração quando eu estou falando de adoração? Porque se a gente não tomar cuidado, a nossa oração passa a ser aquele negócio automático. Você já viu? Se a gente não tomar cuidado, você já viu aquela pessoa que não muda nunca?
Aquela pessoa que ela chega no culto e dá boa noite a Jesus, não ora mais. Ela chega ali, olha para o banco, né? Boa noite, Jesus, boa noite, os anjos do céu, e já se levanta e senta e conversa. Não tem mais aquele desejo de se dirigir a Deus. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque isso não pode morrer no nosso coração. O irmão disse ao dia, pastor, por que a gente chega dia de domingo e o senhor não está orando? Está lá embaixo. Porque você sabe que hora eu venho para a igreja no domingo? Aí o irmão disse, não. Eu digo, então, pare de murmurar. Por sinal, eu não saio da igreja nunca, eu moro na igreja. Não é? Agora, no domingo eu fico recebendo os irmãos, porque eu gosto de ter contato com os irmãos, apertar a mão deles. No final do culto não dá tempo, vem pessoas falar comigo e foge um monte de gente. Aí eu fico na entrada ali, apertando a mão, cumprimentando, calmamente todo mundo que chega. Agora, voltando-se à oração, irmãos, como é que você está orando a Deus? Imagine aí que você está se dirigindo a Deus. Como é que, por exemplo, como são as suas palavras quando você está orando? Como é que você está chamando Deus? Você está chamando Deus de cara? Está chamando Deus de quê? Sei lá, usando gíria, meu. Né? Eu poderia falar outras coisas aqui, brother. Não, não faça isso não. Está falando com Deus. Já hoje eu ouvi uma suposta pregação, onde as pessoas, eu escuto essas coisas porque eu vivo em função da igreja. Alguém orando, dizendo, Senhor, os teus servos estão aqui tristes, mas nós temos certeza que o cara aí de cima. Tem alguém da empresa que não era crente em cima do teto da casa, consertando a antena? Não é? Algum colega de trabalho de Eduardo que não aceitou Jesus ainda, estava em cima do teto ali instalando uma câmera. Talvez ele seja o cara. Agora Deus, não é, irmãos? Deus é... Sabe por que eu estou falando? Porque a nossa oração não pode deixar de ser aquela oração consciente. Aquela oração onde de fato estamos conversando com alguém que pode tudo. Deus é o nosso Senhor. Os irmãos, os pronomes de tratamentos mais maravilhosos que vierem na sua mente. Não é? Chame Deus de, sei lá, sacrossanto, maravilhoso, não é? Poderoso do que, João? Diga aí um adjetivo bem mirabolante. É verdade, sua excelência, sua santidade, sua magnitude. Use tudo que você achar de mais bonito assim. Se refira a Deus dessa maneira com todo respeito. Porque nós não estamos falando com qualquer pessoa. E mais, irmãos, a oração é uma coisa tão maravilhosa que a Bíblia Sagrada diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu já expliquei para os irmãos aqui, a oração não tem poder. Porque a Bíblia está dizendo que a oração pode muito, mas é nos efeitos. Não é, irmão? Aí eu até brinquei, esse efeito é o que sobe ou o que desce? Que desce, não é? É isso? Você que é um estudioso da Bíblia. Não é? E o que desce vem de minha parte? Não, vem da parte de Deus. Quando eu oro, irmão, converso com Deus. Você imagina que Deus é Pai. Você imagina, irmãos, que nós estamos pedindo a Deus algo, não é, insistentemente, e a Bíblia Sagrada diz assim, todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate, a porta se abre. Sabe por que isso acontece? Porque Deus é Pai. Você imagina eu na presença de Deus, dizendo, Senhor, eu tenho um desejo tão grande de ver minha mãe rindo novamente. Você imagina, irmão, que eu peço de uma maneira, aí Deus diz assim, eu vou fazer ela rir. Você lembra do rei Davi? Eu não vou falar da minha mãe não, lembra do rei Davi? Lembra que o rei Davi chegou na presença de Deus, e ele disse assim, eu vou construir uma casa de cedro para Deus, porque eu habito em casa de cedro, meu Deus, em tendas do deserto. Aí Deus olhou para o rei Davi e disse assim, não, eu não quero que você faça casa de cedro para mim, quero que você seja fiel. Agora, da sua descendência virá um, este construirá uma casa, e a minha glória será sobre aquela casa. Se cumpriu, não foi, irmão, com Salomão, com o rei Salomão?
Porque a gente falando com Deus é assim, Ele nos trata literalmente como filho. A Bíblia Sagrada, ela diz assim, está lá Tiago 5:16, a oração feita por o justo, ela pode muito em seus efeitos. Nós cremos no poder dos efeitos da oração. A sua conversa com Deus agora, ela gera efeitos do céu. E nós cremos no poder desses efeitos. Eu creio, irmão, que a gente orando daqui, Deus pode ir lá no crânio da irmã Rosinha e arrancar aquele caroço da cabeça dela, em nome de Jesus. Porque são os efeitos, é ou não é? Eu creio, irmão, que às vezes a gente não entende, está lá a Grazi lá atrás. Já teve alguns cultos da serva de Deus sair daqui cheia de dor, se contorcendo todinha de dor, até um dia que Deus usou o presbítero Eimar aqui. Eu estou apontando para os irmãos verem o que isso é realidade. Final do culto Santa Ceia, eu ia dar a bênção, ele veio chorando de lá para cá, puxou meu braço, você lembra disso? Puxou meu braço e disse: pastor, Deus mandou fazer uma oração por Grazi, chame ela e vai ungir ela. Eu humildemente vim aqui, Grazi, vamos orar por ela, em nome de Jesus. Ele mesmo orou e eu fui lá ungir a serva de Deus. Alguns dias depois ela estava sentada ali, conversou comigo, eu perguntei: como é que está a saúde, Grazi? Ela disse: naquele dia, desde aquele dia que sumiu aquela dor, e sumiu mais alguns problemas que tinham, acabou, Deus curou. Os efeitos da oração, irmãos, eles são reais. Eu estou falando isso, você lembra que eu falei de quem prega a palavra de Deus? Eu falei que eu me enquadro nisso. Esse final de semana eu estava pregando a palavra de Deus. E eu disse: irmão, quando a gente prega, a gente adora. E sabendo que a pregação é uma adoração, eu tenho que preparar a mensagem, eu tenho que orar, eu tenho que ter temor na hora de falar de Deus. Eu não posso falar qualquer palavra. Eu não posso falar palavra de baixo calão. Eu não posso brincar de ver anjo. Porque a pregação, você vê que eu sou batizado no Espírito Santo, irmão. Eu sou crente pentecostal, sou canela de fogo, meu irmão. Sou do prato. Quando eu me uso, eu uso mesmo. Eu corto por aí. Pá. Mas não é todo culto que eu faço isso, não. Vocês já perceberam isso? Não é? Eu estou falando aqui, 1h05. Vocês não me viram falar a língua estranha uma vez ainda. E 1h05. Porque não é brincadeira não, irmão. É quando o Espírito Santo de Deus enche o coração e nos impulsiona. Porque quem prega, adora. E quem adora, adora com seriedade. Agora você imagina, quando nós estamos orando, nós estamos adorando. Tem uma orientação da nossa igreja agora para o círculo de oração. Orar pelo menos 1 hora. Por sinal, estou fazendo até um curso, né? Pelo menos 1 hora. Orar pelo menos 1 hora. Você sabia que eu já ouvi, não aqui na nossa igreja, senão eu não diria isso para não entristecer ninguém. Mas você sabia que eu já ouvi lá na sede onde eu trabalho? Você sabia que eu já ouvi alguém dizer assim: eu que não vou orar 1 hora, ficar de joelho 1 hora, isso não existe não. Ora, não existe. Vem para cá, meu irmão, passa um dia aqui para tu ver. Se de vez em quando não tem um servo de Deus que passa 2, 3 horas chorando aqui nesses bancos, pedindo misericórdia a Deus pela vida dos irmãos da igreja. Ora, não pode. É porque aquele irmão entendeu que a oração também é uma adoração. Quando a gente ora, a gente adora a Deus, irmãos. Não é? Quando a gente ora tanto individual, como quando a gente ora também coletivamente com os nossos irmãos. Agora, nós aqui, assembleanos, nós oramos por quem, irmãos? Nós oramos pelas famílias. Depois eu dou as referências para vocês, vou mandar para vocês. Tudo tem referência bíblica. Nós oramos pelas famílias, nós oramos pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, nós oramos pelos missionários. Está lá, o missionário Luiz. Nós oramos pela salvação das pessoas que estão em nossa volta e não conhecem Jesus. Nós oramos pela paz de Israel. Nós oramos para Jesus curar os enfermos. Nós oramos para Jesus ter misericórdia dos encarcerados e dos que estão em vidas de submundo e não conhecem Jesus ainda. Nós oramos, irmãos, para Deus operar milagre, para Deus batizar no Espírito Santo. Não é verdade?
nós apresentamos a Deus a nossa vida. Não é, irmãos? Por tudo isso nós oramos e nós não podemos deixar de orar. A Bíblia diz orar sem cessar, ou seja, ora o tempo todo. Lembrando que a sua oração é uma adoração a Deus. Quando você ora, você adora a Deus, porque você não está falando com qualquer pessoa. Então a gente não pode... Já pensou, irmãos? Eu vou dizer que eu sou o pastor da igreja, eu tenho que falar. Você já viu que em alguns lugares tem pessoas que se ajoelham para orar? E a gente pensa que está ajoelhado orando, e ela está de joelho mexendo no celular, botando em dia as mensagens do WhatsApp. Você sabia que tem pessoas que dobram o joelho e no lugar de falar com Deus, fica duas pessoas conversando, ajoelhada? Não sei se vocês já viram, mas eu já vi. Duas pessoas ajoelhadas e você pensa que está falando com Deus. Eu vou falar que eu sou o pastor, eu tenho que falar isso. E no lugar de estar falando com Deus, está ali do lado conversando. O problema não sou eu, irmão. O problema é que Jesus, Deus, Ele está olhando do céu e está procurando os verdadeiros adoradores. E a Bíblia diz, eles tais os procuram. Você veja o perigo. Está de joelho, mas não está orando. Jesus está vendo que não está orando. Eu vejo, não digo nada, que eu sou educado. Só se passar o limite, eu tenho que botar ordem. Mas você observa, enquanto está ali conversando baixinho, pensa que está enganando a mim, está enganando a si próprio. Deus está vendo tudo. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Senhor, irmão, está procurando os tais que assim o adorem. E eu creio que Jesus já encontrou muitos aqui essa noite. Amém, queridos? Amém. Jesus nos encontrou essa noite nesse lugar. Porque nós viemos aqui para adorar o nome do Senhor com seriedade e com sinceridade no coração. E Deus, o nosso Deus está aqui. Sabe por que Ele nos sustentou até agora? Porque Ele tem um plano na nossa vida. E Ele sabe que dentro do nosso coração tem um adorador. Sabe quem tem aí, João? Vestido nesse terno aí, está um adorador. Não é verdade? Tem um adorador ali sentado com a Bíblia na mão. Tem adorador ali no banco dos adolescentes hoje. Olha que coisa bonita. Tem adorador aqui, irmãos, no círculo de oração, irmãos. Os adoradores vieram para o culto no frio. Aleluia. Né, irmão? Vieram ser exortados conforme a palavra de Deus. Mas o que nos trouxe aqui? É porque nós entendemos que nós somos adoradores. E o Senhor está olhando do céu e Ele está contemplando quem nós somos. Aleluia. E por isso que eu creio que o Deus que nos sustentou até agora, Ele vai continuar nos sustentando em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta, eu vou terminar. Tem que ir buscar a Thaís, ela já está me esperando lá há pelo menos 15 minutos. Tadinha, lá na rodoviária. Olha para mim, eu vou fazer uma pergunta para você, para eu terminar agora. Quando Jesus olha para a gente, o que Ele está vendo? Como é que está o nosso coração, irmão? Olha, eu vou falar uma coisa, que deu uma palavra que Deus me deu hoje. Eu não sei quando é que eu vou pregar, mas está ali, está na fila. Está no processamento. Você já viu? Tem aquelas pessoas que quando acontece uma coisa ruim, ela já liga a outra coisa ruim que aconteceu em outra época. Aconteceu uma coisa ruim agora, é porque eu tenho uma maldição na minha família, já liga para uma coisa ruim. Quando eu era criança, aconteceu uma coisa ruim, agora aconteceu de novo, agora aconteceu de novo. Jesus colocou uma palavra no meu coração: arranca isso de você hoje. Glória a Deus. Arranca isso. Arranca, irmão, esse sentimento negativo. Arranca esse pensamento de que tudo dá errado. Só olha para a derrota, só olha para a coisa ruim. Irmão, adoradores não olham para a coisa ruim. Adoradores, ele olha para o céu e ele vê o Deus que pode tudo, meu irmão. Ele vê o Deus que escuta as nossas orações e responde às nossas orações. Sabe o que está faltando hoje em dia? Fé. Sabe o que está faltando? É a gente voltar a crer. Irmão, vou falar uma coisa para vocês. Eu sou estudioso da Bíblia Sagrada. Eu amo estudar a Bíblia. Se você entrar na minha sala agora, tem pelo menos lá 8 livros abertos, que eu estava estudando essa tarde a palavra de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para você. A minha fé não está no livro que eu leio, não. Não está naquela ruma de livros espalhado, não. A minha fé não está nos idiomas que eu aprendi a falar, não. A minha fé, irmão, ainda está no Deus que salva,
que batiza no Espírito Santo, que cura, que nos transforma, o Deus que recebe a nossa adoração. Você imagina os idiomas que eu posso falar, não batiza ninguém no Espírito Santo. Agora, quando eu entendo que eu sou um adorador, aí eu sou envolvido com a glória do céu, e Deus mostra o que Ele faz com aqueles que Ele encontra, adorando o nome dEle em Espírito e em verdade. Jesus agora, Ele quer libertar você. Quem sabe libertar até a mim também, tira os pensamentos negativos. Né, irmão? Para de andar dizendo, eu sou nada, eu não presto, minha vida é uma desgraça. É nada, meu irmão. Então, adorador, rapaz, adorador por excelência, ele anda glorificando a Deus, meu irmão. Tem nada. Sabe, eu vou contar um testemunho para vocês. Dá tempo de testemunho ainda? Vocês me dão mais um minuto? Chegou uma pessoa ali outro dia, assim que eu cheguei nessa igreja. Esse ali sabe da história. Morimar, estava do meu lado. Chegou uma pessoa ali na igreja, irmão Daniel. Ali na porta. E entrou na igreja numa hora que não tinha culto. E eu precisava socorrer uma pessoa. Era um suposto morador de rua, Tiago. E ele disse assim, eu disse, você vai ter que se retirar, porque não tem culto, eu preciso fechar a porta para dar assistência a uma pessoa. E ele olhou para mim e disse, não vou sair daqui. Eu falei, não, você tem que sair, irmão. Tem que sair. Ele não estava dentro da igreja, estava sentado ali na porta, do lado de dentro. Eu disse, você vai ter que sair. Aí ele pegou e disse, eu vou sair, agora me dê seu sapato. Você me dá seu sapato, às vezes você é crente mesmo, me dê seu sapato. E eu disse, mas esse é um sapato velho que eu uso para limpar a igreja. Não, me dê seu sapato. Eu tirei o sapato do pé e dei. Aí ele disse, me dê a meia. Aí eu disse, mas você quer essa meia, que eu estou calçado? Ele disse, quero essa meia, me dê a meia. Eu tirei a meia e dei. Vou falar uma coisa para vocês, diante de Deus, de lá para cá, eu não tive mais saúde nos meus pés. Meus pés incharam, vocês são testemunhos, teve alguns cursos que eu vim de tênis para cá, teve outros que eu vim de sandália para cá. Não podia andar, alguém mais me deu um sapato ortopédico, que é o que eu estou usando agora. Mãe Mar me deu umas ervas lá para eu botar no pé uma vez, não foi? Uma Deusira fez lá, preparou um remédio para mim, aliviou muitas dores, por sinal. Irmãos, e eu fiquei relutando, aquilo é espiritual? Não é espiritual, mas um dia entrou um homem que queria bagunçar no círculo de oração. E irmã Geni tentou conversar com o homem, para o homem sair, mas ele queria derrubar ela e vir bagunçar no círculo de oração. Eu peguei ele pelo braço, eu estava dando uma palestra num evento. Um evento grande, tinha mais de 1.300 pessoas, não era? E eu ali dando uma palestra na frente de uma câmera. Eu tive que pedir licença da palestra, eu para pegar num braço e ele pegar no outro, para a gente acalmar o homem ali embaixo. Aquele homem, quando ele caiu no chão, ele disse assim, eu não quero, sabe o que eu quero? Eu quero seu sapato. Tire seu sapato e me dê. Para eu entender que aquilo era espiritual. E eu tive que começar a repreender aquilo, irmãos. Comecei a repreender, Deus falou comigo, que ia me curar. Meus pés hoje não estão mais inchados. Eu vou dizer uma coisa a vocês, meus pés ficaram pretos. Preto, que eu pensei, irmão Samuel, eu chorei alguns dias, pensando que ia perder os meus pés, eu chorando um lado, Thaísa do outro. Até um dia Deus deu uma palavra a Thaísa, disse assim, Mário, repreende isso, rapaz, pelo nome de Deus. Porque às vezes até a gente precisa entender quem nós somos. Repreende, Mário, pega o óleo, tu unge o povo e unge teus próprios pés. E eu peguei, meu irmão, o óleo, orei, ungi meus pés, e Deus usou Thaísa, e disse, hoje eu estou curando. Meus pés hoje aquela casca preta saiu toda, está branquinho de novo. Eu mostrei ao senhor ontem, não foi? Deus usou uma pessoa essa semana e disse, como prova que eu estou te curando, eu vou devolver aquilo que o inimigo tirou dos teus pés. Sabe o que eu ganhei de presente em seguida? Está ali. Vou calçar domingo para vocês verem. Ganhei um sapato novo. E eu creio, foi numa quinta-feira aqui. Num culto de quinta-feira, na hora da oração. Eu fui orar pelas pessoas ali. Deus usou alguém para dizer, eu estou curando você dos pés. Eu orando pela pessoa e a pessoa profetizando para mim. Aleluia.
E está aí, Jesus curou, pronto, estou curado, estou pulando de novo, irmão, sem dor nos pés. Sabe por quê? Porque a gente precisa entender quem nós somos. Você é um adorador. Como adorador, seja lá qual for a enfermidade que você trouxe hoje. Mas hoje Jesus vai lhe curar. Se você tiver fé, Ele vai lhe curar. Pronto. E vai usar alguém. Se o inimigo tirou alguma coisa, Deus vai devolver como prova que Ele está procurando os verdadeiros adoradores. E quando Ele encontra, Ele abençoa. Porque Ele é Deus e tem poder para tudo. Aleluia! Jesus lhe trouxe aqui hoje porque Ele tem um negócio com você. Adorador você é, Jonathan. Pode quem dizer o contrário, mas ninguém vai tomar esse título. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Você é um adorador, não é? Pronto, já sei o que eu sou. Tem pessoas que dizem assim, eu não sei o que Deus quer comigo, eu quero lhe revelar hoje, em conformidade com a Bíblia. Né? Está esperando que o anjo deixe do céu e diga assim, você é um cantor, você é um pregador. Não, mas isso é cavilação. Vai descer anjo do céu para dizer isso não. Agora olhe para a Bíblia. O que é que a Bíblia está dizendo? Você é um adorador de Deus. Quer saber o que Deus quer com você? Adore a Deus em espírito e em verdade, porque os milagres vão acontecer em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus? Morimar, vem aqui, querido, orar. O presbítero Imar vai orar por nós agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor, vamos orar e agradecer a Deus. Uma palavra veio do céu. Vamos continuar adorando cada dia mais o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Jesus,